Bom, e para falar desse momento aí que a Jovem Pan atravessa, da censura imposta pela Justiça, nós vamos conversar agora com o Coronel Tadeu, que é deputado federal do PL por São Paulo. Bom dia, deputado, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudia, bom dia para todos aqueles que nos assistem, nos ouvem, e aproveito para desejar aos meus colegas aviadores um feliz dia do aviador, porque eu também sou do ramo. Parabéns para o senhor, então, né? Também. Deputado, como o senhor vê essa questão da Jovem Pan nesse momento? É uma situação complicada, né, da emissora. Olha, Cláudia, eu tenho que tomar muito cuidado com as palavras, porque as minhas palavras são bem ácidas em relação a esse momento. Primeiro, eu me solidarizo com a Jovem Pan pelo momento que vive. Não merece passar por isso mesmo. A Jovem Pan tem feito um jornalismo brilhante, principalmente quando inaugurou a sua TV. Eu já acompanho a Jovem Pan desde criança e sempre fez um jornalismo maravilhoso, imparcial, apenas informando a população. E essa é a essência do jornalismo. Depois que se tornou uma televisão, alcançando índices maravilhosos, né, graças à sua competência, dos seus profissionais, de todos os seus colaboradores, ela passou a ser um incômodo em parte da política brasileira que tem um viés contrário ao que eu preconizo, que eu sou conservador, sou de direita, e muitas vezes nós nos debatemos com a outra ala, a ala da esquerda. E a Jovem Pan, ela passou a fazer esse tipo de jornalismo mostrando ou escancarando para a população brasileira, né, esses dois lados, porque sempre a imparcialidade foi um marco da Jovem Pan, mas infelizmente ela se deparou com uma barreira muito grande, a barreira da justiça, uma justiça que nesse momento tenta calar a Jovem Pan, e não só a Jovem Pan, outros portais, outros veículos de imprensa, e esse momento é lamentável. Eu não poderia, como eu disse, eu tenho que ter o cuidado com as palavras, né, justamente para não colocar vocês numa situação ainda mais difícil. Mas o que nós estamos vivendo, para mim, é surreal, é medieval, é abjeto. O posicionamento da justiça nesse momento crítico da eleição tem privilegiado muito mais um lado do que outro. E fazer justiça, na minha concepção, não é isso. Deputado, após essa decisão, o senhor acha que o trabalho da imprensa corre risco também em outros órgãos? Podem ser censurados também da mesma forma? Corre. Nós temos aí alguns dias, né, 9 dias para o pleito eleitoral, e serão 9 dias tensos. Todos nós estamos vendo, onde nós não podemos falar de um fato que aconteceu no passado ou de fatos que aconteceram no passado, principalmente em relação a uma pessoa que hoje se postula presidenciável, que vai às ruas tentar obter novamente a confiança da população, e nós não podemos citar o que aconteceu. Do jeito que dá. Com chuva, com sol, o importante é estar de folga. E boa folga pra gente. Boa folga pra gente. Obrigada, Paula. Até, bom tchau. Fim de por São Paulo. Bom dia, deputado, seja bem-vindo. Sua fala, Lu. As homenagens se estendem, então, hoje aí durante o dia. Obrigada, Lu, pelas suas informações. Bom trabalho para você. Bom, e para falar desse momento aí que a Jovem Pan atravessa, da censura imposta pela Justiça, agenda de campanha, e por conta disso é Mourão quem está representando aqui, fazendo o papel de chefe de Estado. A gente vai ter daqui a pouco, inclusive, Cláudia, a apresentação da tradicional Esquadrilha da Fumaça. E essa homenagem está sendo feita, segundo a Força Aérea Brasileira, aquelas autoridades que mais se destacaram no último ano. Já começou, a gente já ouviu um barulhão aí no final da sua fala, Lu. As homenagens se estendem, então, hoje aí durante o dia. Obrigada, Lu, pelas suas informações. Bom trabalho para você. Bom, e para falar desse momento aí que a Jovem Pan atravessa, da censura imposta pela Justiça, nós vamos conversar agora com o Coronel Tadeu, que é deputado federal do PL por São Paulo. Bom dia, deputado, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudia, bom dia para todos aqueles que nos assistem, nos ouvem, e aproveito para desejar aos meus colegas aviadores um feliz dia do aviador, porque eu também sou
sou do ramo. Parabéns para o senhor, então, né? Também. Deputado, como o senhor vê essa questão da Jovem Pan nesse momento? É uma situação complicada, né, da emissora. Olha, Cláudia, eu tenho que tomar muito cuidado com as palavras, porque as minhas palavras são bem ácidas em relação a esse momento. Primeiro, eu me solidarizo com a Jovem Pan pelo momento que vive. Não merece passar por isso mesmo. A Jovem Pan tem feito um jornalismo brilhante, principalmente quando inaugurou a sua TV. Eu já acompanho a Jovem Pan desde criança e sempre fez um jornalismo maravilhoso, imparcial, apenas informando a população. E essa é a essência do jornalismo. Depois que se tornou uma televisão, alcançando índices maravilhosos, né, graças à sua competência, dos seus profissionais, de todos os seus colaboradores, ela passou a ser um incômodo em parte da política brasileira que tem um viés contrário ao que eu preconizo, que eu sou conservador, sou de direita, e muitas vezes nós nos debatemos com a outra ala, a ala da esquerda. E a Jovem Pan, ela passou a fazer esse tipo de jornalismo mostrando ou escancarando para a população brasileira, né, esses dois lados, porque sempre a imparcialidade foi um marco da Jovem Pan, mas infelizmente ela se deparou com uma barreira muito grande, a barreira da justiça, uma justiça que nesse momento tenta calar a Jovem Pan, e não só a Jovem Pan, outros portais, outros veículos de imprensa, e esse momento é lamentável. Eu não poderia, como eu disse, eu tenho que ter o cuidado com as palavras, né, justamente para não colocar vocês numa situação ainda mais difícil. Mas o que nós estamos vivendo, para mim, é surreal, é medieval, é abjeto. O posicionamento da justiça nesse momento crítico da eleição tem privilegiado muito mais um lado do que outro. E fazer justiça, na minha concepção, não é isso. Deputado, após essa decisão, o senhor acha que o trabalho da imprensa corre risco também em outros órgãos? Podem ser censurados também da mesma forma? Corre. Nós temos aí alguns dias, né, 9 dias para o pleito eleitoral, e serão 9 dias tensos. Todos nós estamos vendo, onde nós não podemos falar de um fato que aconteceu no passado ou de fatos que aconteceram no passado, principalmente em relação a uma pessoa que hoje se postula presidenciável, que vai às ruas tentar obter novamente a confiança da população, e nós não podemos citar o que aconteceu no passado. Isso é muito ruim. Essa é a censura, porque os fatos estão aí. E os meios de comunicação estão para isso. Então, o momento é perigoso, sim, Cláudio. Nós corremos sérios riscos de ter outros veículos de comunicação também sendo cerceados. São pessoas que estão sendo cerceadas. Eu ainda não sou cerceado porque acredito eu que a imunidade parlamentar, ela existe ainda. E alguns colegas meus, inclusive, já se pronunciaram. O problema não é do meu pronunciamento, é aonde eu estou me pronunciando que eu posso comprometer a Jovem Pan. Mas é muito perigoso porque essas restrições, essa censura pode avançar mais ainda. Até onde eu acompanhei o noticiário, por exemplo, os direitos de respostas nos horários eleitorais gratuitos, eles estão praticamente tendenciosos, né? Escancaradamente tendenciosos. O presidente Jair Bolsonaro perdeu cerca de 187 inserções no horário eleitoral gratuito, enquanto o outro lado perdeu apenas 23 ou 43, eu não sei exatamente o número, mas é uma diferença abissal entre dessas decisões entre o presidente Jair Bolsonaro e o outro presidenciável candidato da esquerda. Deputado, e como estão os comentários lá em Brasília em relação a esse assunto? O que se fala por lá entre os parlamentares sobre essa decisão? Obviamente, Cláudia, do nosso lado aqui, do lado da direita, todos nós estamos inconformados com essa situação. Ela é bizarra, como eu já havia dito. E aí a gente sabe que a política ela tem 3 campos. Existe aquele lado dos isentões que não querem se pronunciar, não estão nem aí com essa situação, não faz parte do mundo deles, e a esquerda absolutamente silente, fazendo ouvidos moucos nesse momento, para um momento difícil. Eles que tanto eu vi subir nas tribunas, nas comissões, defenderem a democracia, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa,
Nesse momento, eu não vi absolutamente ninguém falar nada. É claro, o momento é favorável para eles. Calar a direita é simplesmente projetar mais a esquerda e levar ao povo mais e mais mentiras, como a gente tem visto. Então, esse é o clima hoje político dentro da Câmara dos Deputados. Muito bem, agradeço a sua presença aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Hoje, do deputado Coronel Tadeu, deputado federal pelo PL de São Paulo. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Cláudio. Bom dia para todos. Bom, vamos mudar